Eu gostava de engenheirar os projetos, botar eles em pé e aí vender, né? Coisa que, infelizmente, eu não fiz na OGX, porque os técnicos me diziam que tinha 10 vezes mais petróleo lá, que de fato tinha. E qual foi o ponto que escapou ali do risco, realmente, quando tava toda essa questão da OGX? Os executivos guardavam informação para eles. Eu era presidente do conselho, eu não era executivo da companhia. As pessoas esquecem. Só que depois era tudo Ike. Depois é fácil apontar o dedo para o Ike, né? Da mesma maneira que o investidor, eu morri com as ações igualzinho o investidor. Aconteceu algo bizarro em termos de como shortearam as ações. E eu lá, todo mundo, que nem rato que abandona barco, todo mundo, de repente não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Porque eu podia ter vendido entre 2009 e 2011, a empresa seria dos executivos e ia tudo explodir na mão dos executivos. Já parou pra pensar nisso? Eu era presidente do conselho, eu não era executivo da companhia. As pessoas esquecem. Só que depois era tudo Ike. Depois é fácil apontar o dedo para o Ike, né? Como tentaram apontar o dedo, imagino, para o Jorge Paulo e para o Sucupira, né? Concorda? Acho muito difícil eles terem querido engenheirar uma bagunça dessa, né? Mas aí, olhando então no caso aí da OGX, né? Era um projeto numa área promissora, tinha capital, tinha um corpo técnico bom. Pô, os melhores. Sim. Por isso que o mercado nos deixou captar 5 bilhões de dólares com ativos do pós-sal. Só que os executivos aí, o que a gente devia ter feito? Agora era essa pergunta que eu ia chegar. Perfeito. Tipo, Gastou-se 2 bilhões de dólares, tá certo? Para. Vamos esperar o próximo leilão do pré-sal, que aconteceram. Uhum. A ANP leilou outras áreas do pré-sal. Libra, em 2015. Um campo... Libra tem 15 bilhões de barris de petróleo. É um ativo de a preço de hoje tem mais de $1 trilhão em Libra. Dorme com essa. E aí? Então, se a gente tivesse bom, já falei, né? Se a gente tivesse um campo desse, a história seria outra. A gente teria uma empresa, enfim, seria assim... E eu provavelmente estava afogado em petróleo, porque a gente tende a continuar a fazer aquilo que a gente está se ganhando muito dinheiro, né? Você se vicia nisso, né? Apesar que, por exemplo, minhas minas foram no mundo inteiro, em diversos lugares, eu nunca me importei muito assim, por geografia, né? Tanto que eu cheguei a ter mina na República Tcheca, na Rússia, na Grécia, enfim. Então, fechando aí o assunto de mercado de capitais ou das empresas X, quer dizer, fechando não, né? Mas a gente conseguiu pelo menos enxergar onde é que estaria a solução ali. Mas eu queria saber de você, Ike, assim, o que passou com você vendo quando você percebeu que as coisas começaram a ruir? Como é que foi o sentimento, né? O que passou na sua cabeça? Qual foi o desenrolar da história sob seu ponto de vista, né? Porque a gente, Claro. aqui, dentro do mercado, a gente acompanha a opinião dos investidores, a gente acompanha o que a imprensa cobre, mas não tem o skin in the game, né? E você, Claro. você construiu tudo Claro. aquilo. Eu, da mesma maneira que o investidor, eu morri com as ações igualzinho o investidor, né? Nessa crise. E quando saiu o fatídico relatório final, em junho, julho de 2013, lembra? Sim, lembro bem. As ações eram para ter ficado... Nenhuma ação vai assentar, tá? Até que, lembra que eu falei que tinha ativos dentro? Tinha o campo de gás, tinha esse campo que hoje está dentro da PetroRio e tinha esse percentual da Enalta. E eu, em março do ano, eu fechei negócio, nós ganhamos leilões na ANP num 50-50 com a ExxonMobil, maior empresa de petróleo do mundo, e com a Total. Alô? Te mostra o quanto os caras apreciavam a competência do núcleo de geólogos ali da companhia. Aí o que aconteceu?
As ações que eram para ter parado nos $4, R$ 4, R$ 5, pegue os gráficos. Aconteceu algo bizarro em termos de como sortearam as ações. Olha os gráficos, estuda e tira as suas conclusões. Mas você está querendo dizer o quê? Que aí o mercado... O mercado, quer um exemplo parecido? Eu acabei de ver agora a Ambipar. Estamos vendo. Alguém ali estava fazendo um short absurdo. Uhum. E o short squeeze pro outro lado com muito pouco. Você estilinga o negócio 5 vezes. Fácil. No caso, o Ambipar foi bem mais que 5, né? Já tá mais de R$ 100 a ação. Quer dizer, R$ 100. Então, É. alguém está no desesperado. dia que estamos gravando, né? Alguém está desesperado comprando aquilo de volta. Uhum. No caso do OGX, conseguiram levar ela ao nível dos executivos pedirem a recuperação judicial. Aí ela foi para centavo. E eu lá, todo mundo, que nem rato que abandona barco, todo mundo, de repente não tinha ninguém. Tinha ninguém. É o que acontece num grupo que eu acho que é o único no mundo onde um dono, criador, criou 5, 6 empresas listadas em bolsa, né? Com praticamente em todas elas mais de 60% dono. O Elon Musk não tem 60% das coisas dele, não tem. Eu consegui fazer isso porque eu aprendi muito nesse, né? Então não é fácil você engenhar isso para você ficar com um percentual tão grande. Uhum. Porque eu me jurei uma época de nunca mais ser minoritário, em porra nenhuma. Então eu consegui fazer isso na gama de processos. Aí a minha maior empresa entra nesse colapso, tá certo? O que acontece, meu amigo? Dinheiro é covarde. Dinheiro na mínima desconfiança, cai tudo em cascata. Aí o que eu me concentrei em fazer? Olha, eu me considero nesse sentido um ave rara a nível mundial. Por quê? Eu enxerguei o que estava acontecendo, via que não ia parar aquela venda desenfreada de tudo, topei fazer negócio com novos parceiros industriais, né? Mubadala, o IID, para todos os meus projetos não pararem, porque projetos desse tamanho, quando param mesmo, né? Você pode depois, você gastou $2 bilhões, se você não terminar, meu amigo, você vai enterrar os 2 bilhões e começar de novo. Uhum. Então, eu aceitei vender ativos por 10 centavos no dólar para chamar novos sócios que aportaram novo capital. Você vê a LX, que depois fechou o capital, foi assim, que hoje é a Prumo. Uhum. O Superporto do Açu já é o segundo maior porto do Brasil. Ativos únicos que ajudam o Brasil a ser mais eficiente e na geração de energia na Eneva, as plantas de mais baixo custo foi eu que botei lá dentro. Lembra do negócio do Minas com grande margem operacional? Eu sempre só mexi com filé mignon ou trufa branca, em termos de qualidade de projeto. Não me entusiasmo por coisas mais ou menos. Tá? Muita gente... é uma mina de ouro, está dando 20% de retorno. Desculpa, se der alguma encrenca, não vai pagar a conta. Cultura. Uhum. Que começou lá atrás, lembra? A história, eu lá com 23 anos, achando que eu sabia voar, até voei, né? Voei pra caramba. Mas aí que Ficou claro isso pra vocês? Então, mais ou menos, ficou, Tá. mas eu queria ainda entender, assim, olhando para trás, primeiro, o que não ficou tão claro é como é que ficou essa percepção de que você é uma pessoa que acabava circulando ali dentro do mercado financeiro, todo mundo, né, muitos investidores. Como é que ficou o saldo disso? Você falou, eu como ratos no navio, todo mundo saiu. O que é todo mundo? É todo mundo mesmo? Você Todos os teve... executivos da OGX saíram. E você olha, aquela carta mostrando a real produtividade dos campos, que saiu em junho, que criou mais uma queda, logo em seguida a empresa pediu recuperação judicial. Não existe isso. A empresa ia ficar lá nos $4, R$ 4. Ia ficar. Até porque, só para
não sei se você lembra, a Petronas tinha fechado, nós estávamos para receber em agosto, setembro, um cheque de $700 milhões da Petronas, Uhum. comprando um pedaço do campo que está hoje dentro da PetroRio. Tudo, juntar essas peças todas é que não é tão fácil, e eu estou vendo que vocês não Então, seguiram nisso no detalhe, né? é que o ponto que eu queria chegar nisso é você tem aquela... Salomão, eu fiz um erro enorme em criar o meu pacote de compensação para os executivos, que para a época estava condizente, porque para os 5 caras top, CEO, CFO, o chefe jurídico, enfim, os 5 mais importantes, recebiam ações de Ike Batista, equivalente a mais ou menos $40 milhões por ano durante 5 anos. Ou seja, cada um ia levar um pacote de $200 milhões. Aí todo mundo, é muito? Não, em proporção, eu estava dando 1% da companhia para cada um. Só para você ter. Bom, aí vamos lá. Os 2 primeiros anos, o cara botou lá, até 3, vai. Ele botou para dentro esses $40 milhões. E os últimos 2? Ele não ia receber esse pacote se contasse a verdade, certo? Sim. Me diga os seus incentivos. Entendeu? E eu te direi. Então, meu amigo, eu criei um pacote aprendizado. Faça, dependendo do que setor, que área. Como eu nunca falhei em mineração, eu não achava que executivos podiam, né? Porque já tinham ganho tanto dinheiro. Mas ganância é fogo, meu amigo. Ganância... Pois assim, é um ponto muito importante que você tocou, Ike, porque de fato a gente vê isso na indústria, no mercado de capitais de maneira comum até, que as pessoas são movidas pelos incentivos que elas têm. Sim. Né? Então, acho que quando você dá um incentivo de curto prazo, acho que fica aí acho que como a reflexão que você até falou de aprendizado, mas o ponto que eu queria chegar é, quando você é um empreendedor, alguém que está tocando algum negócio novo, você sabe que ele pode dar errado, né? Como aconteceu. Mas o que eu sinto é que as coisas não deram errado de uma maneira natural. Foi uma maneira... Então, quando você tem um grupo de executivos Alibabás, o que você faz? Qual é o sentimento quando acontece isso? O que a loja americana podiam fazer? E o mais engraçado, no meu caso, conseguiram segurar isso 2 anos, né? 2 anos e tanto. Na loja americana, pelo que eu sei, é mais de 5 anos, né? Olha que loucura! Olha que você consegue fazer, cara. O que um grupo dentro da companhia consegue fazer. Lembra aquela Enron, aquela empresa americana? Um pouco. Um esquema gigantesco. Como é que é o nome do documentário dela? É o mais esperto da sala, né? Tem acho que alguma coisa assim. Isso. Não, esse aí mas você concorda comigo? Você vê que com um grupo de pessoas, e ali eram bem poucos na Enron, né? Que sabiam realmente os mais espertos da sala. Os mais espertos da sala. Como impedir que, olhando para trás, daria para impedir isso? Porque assim, mudar também a política de remuneração, talvez você não teria traído. Não, mas talvez muito mais atrelado a resultado. Só que o cara estava fraudando o resultado, mentindo com o resultado. Difícil pra caramba. Então, contrate um psicólogo, tipo o Billions lá, ou uma vidente, para ver se... Vem cá, manda o cara numa cartomante lá e vê se ele passa no teste. Tá certo? Você sabe que a gente fez um dos episódios recentes, foi com o Ricardo Canitz, da Spectra. E ele falou que lá eles têm uma psicóloga, eles contratam qualquer investimento. A Spectra é um fundo que... eles investem em é um FOF de private equity. E eles têm uma psicóloga que eles contrataram, ela não trabalha para a Spectra, mas ela faz o trabalho de entrevistar todas as empresas que eles vão investir, os sócios. Sim. Então Não, você falou brincando, mas é verdade. Mas o Warren Buffett, meu amigo, ele estuda os fundamentos do setor, do negócio em si, e depois ele vai conversar com os executivos. O executivo tem que sentir lá, né, aquela diferença. Que aí, né? Então, por isso que ele é tão extraordinário, né?
Acho ele um exemplo. Eu acho engraçado que o mundo inteiro não segue as coisas tão básicas que ele tenta ensinar, né? Tem Porque o simples tem é difícil, né? Não, e tem aquele diálogo do... Não foi do Buffett, foi o Munger, né? É, Ou é o próprio Buffett fala com o Jeff Bezos, fala, pô, vocês ficaram bilionários aí, por que que ninguém faz o que É, vocês fazem, sim. né? Ele falou, porque ninguém quer ficar rico devagar. é isso. You're right. Exatamente isso. Porque ninguém, esse negócio de day trading, para mim é day trolha, porque ninguém acerta. não desculpa, tenho bastante experiência em mercado que vocês deviam, eu acho que não sigo muito direto. A gente não é adepto do day trade. Não, pode eu falar sei, mal. não, mas mas exato, vocês devem falar para o investidor, olha, não é assim que se ganha dinheiro, né? A gente... É muito difícil, né? A nossa... Tem gente que tem gente que é. cassino, Então, né? Ike, a nossa filosofia de investimento é escolher empresas com foco em longo prazo. Sim. Porém, eu acredito que muita coisa serve de aprendizado. Se alguém me perguntar, Salomão, devo fazer day trade? Eu vou falar que não. Agora, às vezes a pessoa quer fazer e precisa fazer para aprender, que às vezes não é isso. Claro. Não, você está certo. Grandes investidores de ações que a gente entrevistou, Florian Bartunek, Guilherme Achê, começaram fazendo trading, quebraram a cara, aí perceberam que o melhor era investir no longo prazo. Então, às vezes tem o aprendizado, a dor da perda às vezes ensina muito, né? Então o investidor às vezes só aprende quando passa por isso. Mas Enfim. tem gente que se vicia nisso, né? E aí fica aquele... mas que aí não é fácil, né? Que aí esse cara provavelmente vai perder também no jogo do tigrinho, qualquer coisa que vicia, então... Mas ninguém... As pessoas têm dificuldade de entender que uma companhia extraordinária, às vezes durante o ano, é num prazo de 15 dias que a subida vai acontecer, né? Então, quem vai acertar esses 15 dias? Uhum. Não vai. Bom... E desse seu período, a gente falou da parte da porta para dentro ali, né, com os executivos. E como é que era a relação do Ike ali com o mercado? Eu acho que uma coisa que ficou, e às vezes a gente vê também sendo muito falado, que o Ike era um bom vendedor, né? Acho que você desenvolveu essa habilidade lá desde jovem, né? Sim, vendendo porta em porta. Exatamente. E da sua relação ali com o mercado, o que ficou de aprendizado desse período? Não, olha, a famosa expressão em inglês, shit in, shit out. Se meus executivos qualificados para a área, eu não era engenheiro, eu não era geólogo de petróleo e nem engenheiro de reservatório. O que eles me falavam, eu passava adiante. E aí você é dono da empresa, se os caras falam para você, que não vende não, eu não vendi para sair no pé com um pedaço, porque o cara me falava que tinha 10 vezes mais petróleo lá. Você venderia? Eu acho que não. Você vê que eu vendi a MMX, eu sou vendedor de ativo. Eu não me apaixono por nada. Eu não me apaixonei pela OGX, petróleo vai ser fantástico. Não. Se eu enxergasse que eu já tinha criado um valor X, hora de vender. Né? Tanto que eu podia ter vendido entre 2009 e 2011, teria saído tudo, a empresa seria dos executivos, ia tudo explodir na mão dos executivos. Certo? Já parou para pensar nisso? Sim, mas tudo bem, mas você está falando da riqueza que eu deixei para trás? Não, nem isso. O fato principalmente da empresa ter... Pensei, depois, lógico que eu pensei, né, que eu já fiz isso tantas vezes, mas só que a história, o cara disse que é 10 vezes maior. Você não, duvida alguém no planeta vender se seus técnicos que você confiava, que você estava dando uma fortuna. Lembra? Eu não diluía o acionista. Uhum. Eu dava das minhas ações. Lembra disso? Foi algo muito diferente também no mercado. Ninguém duvida. Quem fez isso? Quem deu das ações próprias para os executivos? Então, os executivos, se mentissem para mim, não ia receber a ação do Ike. Uma coisa é quando a empresa dá, ela tem aquele plano de empresa e a empresa acaba, uma corporation acaba tendo que dar. Ali era o Ike Batista. Eles tinham que mentir para mim. Não iam receber? Não. E seria ótimo, porque a gente teria preservado os 3 bilhões de dólares e íamos para a próxima torada. A próxima rodada da ANP. Simples assim. Uhum. Bizarro, né? Bizarro. Porque, assim, ouvindo, é óbvio, acompanhando toda a história, a gente sabe o tamanho que foi, né? Mas pequenos detalhes teriam mudado tudo, né? É impressionante. E obviamente, como eu falei, o colapso, né, do dominó é foda. Dinheiro é covarde, vai embora e quer sair. Aí você tem que entender isso muito rápido. E eu, graças a Deus, entendi
e fez tudo que foi necessário, tanto que meus legados estão todos aí. E como eu falei, ativos que eram da OGX, que todo mundo disse que sumiu, desapareceu, não. Então, o maior campo de estar dentro da Eneva, Uhum. esse campo dentro da PetroRio e a Enalta. E aí? Então não foi um sucesso relativo. Não era para ser 20 bilhões de dólares, mas 4? Sim, 4. Ok, é o que foi. Uhum. Foi uma aventura mas ela teve seu sucesso relativo. Ela não foi um fracasso absoluto, uma mentira, não foi. O que foi os volumes que criaram essa cascata e a turma do short da Ambipar, não sei se foram eles, eu acho que não, levou a centavo. Estuda, vocês estudam isso. Uhum. Você vê que o cara shorteia até um certo nível, depois ele